você viu ontem aqui no Bom Dia Rio que o presidente licenciado da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, do PMDB, foi citado na delação premiada do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes, preso em outra operação da Lava Jato, a chamada Quinto do Ouro. Os procuradores descobriram que o dinheiro da propina era mandado para o exterior. Jonas Lopes contou em delação premiada que montou uma sociedade dentro do Tribunal de Contas com outros 2 conselheiros para cometer crimes de corrupção passiva. Entre janeiro de 2011 e dezembro de 2016, eles solicitaram vantagens indevidas de empresas que teriam interesses e procedimentos julgados pelo TCE. O dinheiro recebido como propina era depositado numa conta fora do país. Em 31 de janeiro deste ano, ele tinha quase 2 milhões e 700 mil dólares, o equivalente a 8 milhões e 400 mil reais. O Ministério Público Federal descobriu que a fortuna acumulada da corrupção era gasta na compra de gado também. Muitos negócios foram feitos com as fazendas do grupo Agrobilara, que é do presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, do PMDB, e dos filhos dele, Leonardo Pisciani, ministro do Esporte, do mesmo partido, Rafael Pisciani, deputado estadual e líder da bancada do PMDB na Alerj, e ainda Felipe Pisciani, que trabalha no Grupo Agropecuário. As notas emitidas eram sempre subfaturadas, abaixo do preço de mercado, segundo os procuradores, para dissimular a natureza ilícita do dinheiro. Em setembro de 2014, por exemplo, Jonas Lopes usou 600 mil reais vindos da corrupção para comprar 100 animais da raça Girolando. O Ministério Público Federal diz que, ciente do propósito de dissimular, os proprietários da empresa emitiram notas fiscais que somam 100 mil reais. A quantia restante, R$500 mil, foi quitada em espécie em machos de dinheiro entregues por Jonas Lopes a um dos sócios da empresa, tanto na sala da presidência do Tribunal de Contas do Estado, quanto na casa do então presidente do tribunal. Ainda segundo a denúncia, Jonas Lopes relatou sobre uma outra operação em 2015. Dessa vez, na compra de 70 bovinos da agropecuária Copacabana. Pagou R$450 mil e as notas somam 187.900. Os procuradores dizem que o restante, cerca de 260 mil reais, foi entregue aos donos da agropecuária Copacabana. E, de novo, Jonas Lopes pagou em dinheiro vivo, no TCE e na própria casa. O ex-presidente do Tribunal de Contas disse que havia um sócio em comum, na Agrobilara e na agropecuária Copacabana. Essa pessoa não foi identificada no documento. As investigações do Ministério Público Federal revelaram ainda que Jonas Lopes usou vários artifícios para disfarçar o dinheiro recebido como propina. Os procuradores dizem que Jonas Lopes comprou terras em Além Paraíba, no estado de Minas Gerais, com dinheiro de propina. Entre agosto de 2014 e setembro de 2016, ele gastou R$1.225.000 em nome da agropecuária Josan Limitada. Jonas Lopes é sócio dessa agropecuária. O Ministério Público Federal lista 4 transações comerciais feitas por ele. Os pagamentos, que variavam de 53 mil a 210 mil reais, eram sempre em espécie, para dissimular os valores da corrupção. O dinheiro fácil podia chegar de vários lugares. Jonas Lopes contou que, para aprovar a compra de trens chineses pelo Estado, ele e outros conselheiros receberam R$1 milhão. Outro R$1 milhão em propina veio para os conselheiros que faziam parte do esquema aprovarem a obra de iluminação do Arco Metropolitano. Na fiscalização de contratos entre o governo e organizações de saúde, mais 225 mil. E até o edital da licitação de coleta de lixo em Caxias rendeu pagamentos ilícitos. O MPF diz que a propina foi oferecida por um sócio da empresa Green Life, execução de projetos ambientais. Jorge Pisciani já é investigado pelo Ministério Público Estadual por enriquecimento ilícito na venda de gado. Os promotores analisaram os dados de 13 leilões realizados pelas fazendas do presidente da Assembleia Legislativa e dizem ter encontrado o que consideram mais do que uma simples coincidência. Em boa parte desses leilões, os compradores tinham negócios com o governo estadual, veja só. O que vacas premiadas e negociadas a preços milionários tem a ver com obras e serviços contratados pelo governo do estado do Rio?
A pergunta veio à cabeça dos promotores de justiça quando o Ministério Público investigava um desvio de R$ 8.750.000 do Detran. A empresa DKF, Engenharia, Consultoria e Gerenciamento de Projetos, recebeu esse valor para gerenciar equipamentos de aferição de gases veiculares durante os anos de 2013 e 2004. Mas, segundo a investigação, não prestou serviço nenhum. Aí chamou a atenção dos promotores que, no mesmo período, em 2004, o dono da empresa, Sérgio Schoenig, pagou R$ 511.000 pelo material genético de uma vaca num leilão. Os investigadores desconfiaram da transação porque, apesar de Sérgio Schoenig ser um pecuarista iniciante, arrematou logo o lote mais caro. A transação foi recordista nacional de preço. A compra ocorreu no segundo leilão Ópera e Bilara, promovido pela Fazenda Monte Verde. O dono da Monte Verde é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, do PMDB. O Ministério Público considera a comercialização de bens de alto valor de origem rural ou animal oportunidade propícia para lavagem de dinheiro. Por isso, os promotores abriram um inquérito civil para apurar a hipótese de que Jorge Pisciani estivesse se utilizando de operações de comercialização de gado para dissimular a incorporação de recursos desviados dos cofres públicos ao seu patrimônio. Em 2005, a construtora e mineradora Copenhague, em sociedade com Zulmar Rodrigo da Silva, arrematou R$ 273.000 da fazenda de Pisciani. Um dos donos da construtora é Crispim Gomes Alberto. Segundo o Ministério Público, o filho dele, Crispim Augusto Lourenço Gomes, é proprietário de empresas de construção e mineração que atuavam em obras públicas no governo do estado. Um ano depois, em 2006, dois empresários pagaram mais de R$ 1 milhão por 50% de um embrião de uma vaca. Os investidores são Paulo Afonso Farias Trindade Júnior e o filho dele, Paulo Trindade Júnior. Paulo Trindade é o dono da Investiplan Computadores. Em 2006, de acordo com as investigações do MP, os contratos com o governo estadual somavam R$ 11 milhões. Depois do leilão, os contratos se multiplicaram em mais de 6 vezes, chegando a R$ 73,5 milhões. Paulo Afonso voltaria a fazer lances altos em outros leilões do presidente da Alerj. Em 2009 e 2012, foram 3 negociações, R$ 430.000, R$ 216.000 e R$ 120.000, total R$ 811.000. Em 19 de novembro de 2007, foi realizado o 5º leilão Ópera e Bilara. Na época, o diretor e presidente da Odebrecht, Pedro Augusto Ribeiro Novis, desembolsou R$ 294.000 em material genético vendido pelas fazendas de Pisciani. Em 2014, o ex-presidente da Odebrecht faz nova compra de R$ 108.000 em embriões. Um dos maiores prestadores de serviços do Rio, o empresário Mário Peixoto, também aparece na lista dos maiores compradores do leilão de 2008 da fazenda de Pisciani, R$ 210.000. Segundo o Ministério Público, os contratos das empresas de Mário Peixoto com o governo do estado somavam R$ 480 milhões. Entre os clientes de Jorge Pisciani, também está o dono do Grupo Petrópolis, da cervejaria Itaipava. Walter Faria pagou em 2009 R$ 440.000 a Pisciani. Walter Faria voltaria a fazer negócios com o presidente da Alerj em 2011. Pagou R$ 3 milhões por 150 cabeças de gado. Em 2013, outro empresário da construção adquiriu um pacote de R$ 144.000 da fazenda de Pisciani. Adib José Francisco Júnior, dono da Hidra Engenharia e Saneamento Limitada. Levantamento do Ministério Público mostra que de dezembro de 2013 a dezembro de 2015, a Hidra recebeu do governo fluminense R$ 6,5 milhões em contratos com a Companhia Estadual de Habitação. Em parte deste período, o secretário de Habitação era Rafael Pisciani, filho de Jorge Pisciani. No último leilão, em 2015, aparecem mais nomes de pessoas ligadas a negócios com o Estado. Um deles é Luiz Roberto de Menezes Soares, irmão de Arthur César de Menezes Soares, conhecido como Rei Arthur. Ele era dono do Grupo Facility, um dos maiores prestadores de serviços do governo na gestão de Sérgio Cabral. Entre 2013 e 2015, somente 2 empresas de Arthur Soares receberam R$ 88,5 milhões do Estado. O outro empresário que participou do leilão é Hugo Aquino, dono da União Norte. Segundo o Ministério Público,
A empresa cresceu com a amizade de Hugo e Pisciani. Em 2016, chegou a ter R$500 bilhão em contratos de obras do Estado. Sobre a delação, Jorge Pisciani disse que Jonas Lopes mentiu na tentativa de envolvê-lo e que todas as operações da Agrobilara, inclusive as feitas com Jonas Lopes, foram devidamente auditadas, com notas fiscais emitidas e impostos recolhidos, com preços compatíveis aos praticados no mercado de animais. Sobre a investigação do Ministério Público, Jorge Pisciani disse que já prestou todos os esclarecimentos necessários, com a certeza de que eles levarão à confirmação do arquivamento. A assessoria do ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, afirmou que a delação não tem inconsistência e que o ministro não foi citado diretamente em momento algum. O Grupo Petrópolis declarou que todas as relações comerciais mantidas com a Agrobilara ocorreram dentro dos critérios legais e tiveram os devidos recolhimentos de impostos. Nós não conseguimos localizar as outras pessoas e empresas citadas nas reportagens.